Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje converso com Lúcia Bellocchio, uma jovem argentina empenhada em levar a tecnologia para o ambiente do judiciário, reduzindo dramaticamente os prazos dos processos na Argentina. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al primer Leadercast Internacional. Vamos àquela explicação como é que essa pessoa veio parar aqui. Veio parar aqui porque a coitadinha veio me visitar, mandou um e-mail para mim dizendo: olha, eu escuto o Café Brasil, acho muito legal, vou estar aí no Brasil, queria visitar o estúdio. Veio aqui me visitar, a gente começou a conversar, mas não deu 10 minutos de conversa, eu já catei a bichinha, falei: vem cá, nós vamos fazer um Leadercast, senta aqui, ela não está entendendo nada, o que significa que o programa vai ser muito bom, né? Que ele sempre as pessoas quando menos sabem a respeito do que se passa aqui, mais legal sai o programa. São 3 as perguntas fundamentais que você não pode errar, só essas 3, o resto você pode errar à vontade, que são seu nome, sua idade e o que é que você faz. Eu sou Lúcia Bellocchio, da Argentina, e tenho 27 anos. Faz o quê? Já estava esquecendo disso. Eu sou advogada e trabalho no Ministério Público da cidade de Buenos Aires e também estou trabalhando na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E como é que você fala esse português tão bem falado? Escutei muito seus podcasts, por isso. Você sabe que esse é o efeito colateral do podcast, que a gente nunca imagina que pode acontecer. A quantidade de pessoas que aprendem ou desenvolvem falar português ouvindo podcast no mundo inteiro é gigantesca. Porque é super claro também. E eu recebo e-mails de gente do mundo inteiro mandando para mim, e principalmente pelo WhatsApp, quando manda aquele sotaque, e você vê o esforço da pessoa, que ela está se expressando num idioma que não é o dela, o que é sempre complicado, né? E eu até brinco com as pessoas, falo: quanto mais errado ela fala, mais eu gosto de colocar no ar, porque mostra o esforço que ela está fazendo para... Quisera eu ter essa capacidade de um alemão, por exemplo, aprender a falar português, uma russa, é muito legal, né? Sim. Para nós não é tão difícil, mas há muitas palavras que são parecidas. Sim. Então, isso aqui a gente tem erros que muitas vezes até são engraçados, né? É o famoso portunhol, né? Os falsos amigos. Sim. Quando eu tento falar espanhol, fica ridículo, é por causa disso, exatamente, né? Você nasceu onde? Eu nasci em Buenos Aires. Buenos Aires? Que beleza. Buenos Aires. As cidades irmãs. Sim, eu gosto muito de lá. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Minha mãe é professora de literatura e meu pai trabalhou muitos anos em política, mas agora já não está mais nesse assunto. Nenhum dos dois era empreendedor, de ter o próprio negócio? Eles trabalharam sempre? Não. Tá. E como é que eu vou chamar você? Você falou, eu tento falar seu nome, vai ser assim, Luzia. Eu sei que o jeito brasileiro é Lúcia. Lúcia, né? Como Lúcia. é aqui, mas na Argentina é Lucia. Lucia, então aqui parece, se você falar aqui Lucia, nós vamos traduzir como Luzia. Porque existe em português o Luzia e tem o Lúcia, né? Bom, Lúcia. Tá bom, vou te chamar de Lúcia, vamos lá. O que a Lúcia queria ser quando crescesse? Eu sempre quis ser advogada, sempre. Eu acho que
no momento eu mudei a ideia e falei, não, eu quero ser doutora, médica, né? Mas depois voltei para a ideia de ser advogada. Mas a verdade é que sempre fui muito inquieta, sempre gostei de fazer muitas coisas. Então, nesse sentido, eu acho que ainda isso continua sendo assim. E de onde veio isso? Se seu pai não fazia isso, sua mãe não fazia também, qual foi o modelo para você seguir a advocacia? Você tem irmãos? Tenho uma irmã mais pequena. Tá, então nem irmão foi. O que te levou a seguir para a advocacia? Os filmes de tribunal, foi isso? Cinema? Você vê aqueles filmes? Não, eu sempre odeio as matemáticas, os números. Então, também um pouco tentando evitar isso. E gostei sempre muito da história, das coisas mais sociais, que tenham que ver com os conflitos, as pessoas. Eu sempre achei muito interessante isso. Mas é verdade que depois você vai à faculdade e há muitas coisas que a faculdade não te ensina. Sim. E você, na prática, no dia a dia, vai aprendendo. Parece o Brasil. Sim, acontece em todos os lados, acho, né? Como é que é na Argentina lá? Você é parecido com aqui. Você vai, tem as sequências escolares normal, faz a... Eu não sei mais como é que chama lá. Aqui já mudou tudo também, eu já perdi tudo. Vai ser o primeiro ciclo, o segundo ciclo, Sim. Depois a universidade. Exatamente, você tem a escola, quando termina a escola, em geral, pode ir à faculdade ou fazer algum estudo terciário. E depois tem que começar a trabalhar. E você tem vestibular lá para entrar na escola? Sabe o vestibular que é o exame? Não, para entrar na escola não. Na universidade, tem? Na universidade depende. Algumas têm, as privadas, por exemplo, tem, mas a universidade pública não tem, mas tem que fazer todo um ano de ingresso, que são matérias obrigatórias que você tem que aprovar para depois poder fazer os estudos. E o que é quando você olha assim, qual é a melhor universidade? É a pública ou é a privada? Ou equivale lá? Meu coração está na pública. Eu estudei na Universidade de Buenos Aires, que é pública, e a verdade, eu acho que a universidade pública te prepara muito melhor para a vida, porque você tem que fazer tudo sozinho. Ninguém mais ajuda você, você não tem uma pessoa que te fala, você tem os livros aqui, você tem aulas nesta hora, você não sabe nada, você tem que procurar tudo sozinho. Então, nesse sentido, eu acho que depois de 6 anos de estudo, você sai às ruas muito mais forte, né? Você se formou quando? Quando? Em 2013. 2013. Você está formada há 4 anos, você se formou com 23 anos. Exatamente. E você entrou com 16, 17? 17, sim. 17. 17. Caramba, 17 anos. Mas eu comecei a trabalhar quando já estava estudando. Então eu comecei a trabalhar aos 19 anos. Mas mesmo assim, 17 anos de idade para entrar numa faculdade de Direito, não é muito novinha para fazer uma escolha dessa? Mas aqui também é assim? Mas eu digo para uma escolha dessa de carreira, assim, sabe, de advocacia, tudo. 17 anos eu quero balada. Ou eu entro até porque me pressionaram para ir, meu pai me fez ir, minha mãe, eu quero fazer festa, tudo. Depois lá na frente eu vejo que eu vou dar um jeito, né? Não, mas você já foi consciente. Aos 17 anos, sim, vou fazer. Eu sempre estive muito decidida. E gostei muito das pessoas que conheci, dos professores que tive, dos amigos que também fiz na faculdade, que ainda hoje são meus amigos. Então, foi uma boa época. Legal. Você lá no meio da faculdade, você em algum momento teve que escolher para que lado do direito você ia? Sim. Criminal? Como é que foi? Nós temos que fazer uma área de especialização. Então, eu fiz a especialização em Direito Público. Tá. Sim, mas você pode escolher o que quiser. Civil, penal, trabalhista, o que você quiser. Tá, ainda bem que você escolheu o público, porque por isso que você está aqui.
Mas legal, você escolheu o direito público e você falou que você começou a trabalhar logo com 19 anos, quer dizer, no segundo ano de... Sim, eu comecei a trabalhar num escritório de advogados muito grande, o escritório mais grande da Argentina, que era bem exigente e trabalhava muito, dormia pouco também. Mas foi uma experiência super legal, bem exigente, como é e que também você... eu estava estudando nesse momento, então foi difícil. 19 anos, idade de balada, e você decide estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Exatamente. Como é que é? Qual é a chavinha que você aciona para falar, eu vou colocar meu tempo de vida no estudo e no trabalho ao mesmo tempo? A verdade é que eu gostava muito do que estava estudando, mas tinha essa vontade de que essa sensação de que estar só na faculdade não era suficiente. Pelo menos na Argentina, em geral, os estudos são muito teóricos. Então você tem que ler, e eu adoro ler, mas como que há alguma coisa que eu sabia que ainda não tinha, que era a experiência prática, e pelo menos na advocacia é super importante, porque você pode ler muitos livros, ser a pessoa mais inteligente, mas se depois não tem a prática como que não tem muito sentido. Então eu acho que foi a decisão mais acertada que tive nesse momento. E isso era comum na tua turma? Todo mundo fez assim ou você era você é um ponto fora da curva? Não todo mundo. De fato, minha mãe falava, não, você pode estudar tranquila e depois trabalha. Não, eu quero trabalhar. Sempre dizia, e a verdade é que foi bom. Porque depois, com o tempo, você aprecia isso, valoriza isso. Porque tem uma outra visão das coisas, muito mais globais, muito mais, não sei, com um enfoque diferente. Pode fazer a mistura entre a prática e a teoria. E você ficou até o final Trabalhou lá? Trabalhei sempre. Não nesse escritório, eu depois mudei e comecei a trabalhar no âmbito público. Depois entrei ao judiciário e, bom, ainda estou no judiciário. Mas vamos lá, deixa eu pegar você mais um pedacinho aqui. Você então se forma, pega o seu, como chama? Diploma, certificado, como é que chama? Nós chamamos certificado. Certificado. Você pegou o certificado na mão e falou, muito bem, agora eu vou ser a advogada. Você tinha na cabeça que você ia trabalhar para alguém ou pensou em montar o teu próprio escritório? Você já tinha elaborado alguma coisa assim? Vou trabalhar por minha conta, meu próprio escritório, ou não? Vou seguir carreira num escritório, vou me tornar sócia num escritório? Sim. A verdade é que, como eu sempre gostei muito do direito público, como que quando você está nessa área, o melhor lugar onde pode trabalhar é o âmbito público. Então, nesse sentido, eu nunca pensei em ser sócia de um estúdio, de um escritório, como falamos nós, porque eu achei melhor que as mudanças são mais fáceis para fazer desde o âmbito público. Então, nesse sentido, pelo menos até agora, não pensei isso. E como é que funciona lá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um paralelo com o Brasil. Lá, quando você vai para o serviço público, você tem que prestar um concurso? Você manda um currículo? Como é que funciona lá o esquema lá? Depende. Por exemplo, você pode entrar ao âmbito público por concurso, mas não é o mais comum. Talvez para os cargos mais altos, sim, você pode fazer concurso, mas se não, são recomendações das pessoas que estão dentro, mais informal. Que interessante. Aqui, você sabe que aqui no Brasil tem uma garotada aí que tudo que quer é trabalhar no serviço público, né? Porque aqui tem aquele conceito de que se eu conseguir um emprego no serviço público... Pela estabilidade. Estou garantido, já pronto, vou me aposentar na boa. Agora tem uma discussão no Brasil muito grande, que tem uma reforma vindo aí na Previdência que vai implodir, vai implodir essa coisa toda, né?
Mas tem essa coisa do objetivo, né? Que eu vou arrumar um serviço público e eu estou garantido pro resto da vida. Lá é assim também? Agora sim. Eu acho que antes as pessoas valorizavam muito mais trabalhar no âmbito privado, mas neste último tempo isso mudou muito. Então as pessoas se formam e querem trabalhar no judiciário, no âmbito público, pela mesma questão, a estabilidade, as férias. Mas isso para mim é muito grave porque também o âmbito público fica desvalorizado. Porque eles só querem estar aí por isso, não porque realmente tinham paixão por estar aí, por mudar as coisas, por fazer que as coisas funcionem. Então, eu acho muito grave isso. Mas é interessante até que isso aconteça com o Macri. Porque o Macri assume com um discurso liberal, com o discurso do mercado, do indivíduo, né? Vou fazer acontecer e de repente... É meio assim, bom, mas não vou querer. Já desisti de entender a Argentina há muito tempo, desisti de entender o Brasil há muito tempo, o negócio é deixar Nossos países têm muitas particularidades. Tem sim. Me fala uma coisa, você entrou no serviço público em quê? Para fazer o quê? Eu trabalhava no governo da cidade, na área legal. Fazendo decretos, fazendo resoluções, atos administrativos. Deixa eu explorar então um pouquinho aqui. Você, até entrar lá, você enxergava o serviço público de fora, né? Você via como é que era, você tinha aquela ideia, garotinha ainda, cheia de vou mudar o mundo, etc e tal. E um belo dia você entra dentro do serviço público e começa a entender como é que a máquina funciona de dentro. Isso foi frustrante para você? Como é que foi esse impacto de você chegar cheia de querer fazer acontecer e descobrir, eu duvido que lá seja diferente do Brasil, que as coisas não são bem assim, não andam na velocidade que você quer, não há disposição das pessoas de querer um mundo melhor. Como é que foi para uma menina cheia de ideal? Foi difícil, foi muito difícil, porque você quer fazer muitas coisas, tem muitas ideias, mas não todo mundo quer fazer isso, ou não todo mundo tem vontade de fazer isso. Mas eu nunca perdi as esperanças e eu sempre continuei fazendo as coisas. Eu acho nesse sentido que também todos teríamos que ter a capacidade de não sei como é a palavra em português, mas não contagiar-nos dessa sensação. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas se ele não quer fazer, então eu também não. Sim. Que é o mais normal. Sim. Mas eu nunca tentei me comparar ou me fazer... Não sei como falar isso, mas como não subir nessa atitude. Sim. Então, por isso eu, nesse sentido, sempre fiquei tranquila de que estava fazendo o que tinha vontade de fazer. Você é um ouvinte do Café Brasil, você não ouviu o Leadercast ainda, mas esse programa aqui é um programa que fala de liderança e empreendedorismo, né? Então o que você está falando é exatamente essa questão do intraempreendedorismo, quer dizer, o empreendedorismo dentro de uma organização, não é o empreendedor com o próprio negócio, com o próprio dinheiro. Você entrou numa empresa, numa organização, e lá dentro você tem que fazer acontecer. Exatamente. Então, e é muito mais difícil. Porque você tem muita gente para dizer não. Tem muitos desafios e você tem que passar outro. E depois chegam 10 mais. Então, é difícil. Eu tenho lidado, eu falo muito para jovens, né? Tem muitos jovens que faço muita palestra para jovens tudo. E é legal ver essa energia da molecada com a faca no dente. E você se encontra com eles 5 anos depois e aquilo tudo deu uma esmorecida, porque aí a pessoa começa a entender como é complicado você fazer a máquina... A máquina andar já é complicado, agora a máquina mudar de rumo é muito mais complicado ainda, né? Muitas vezes tem que ter um trauma para você conseguir fazer aquilo acontecer. O trabalho do empreendedor interno é não se deixar contaminar por isso e falar, escuta, eu vou continuar fazendo acontecer. O que você hoje está no serviço público, não mais da cidade,
Agora Não, no judiciário. No judiciário, mas a nível eu não sei como é que eu vou dizer isso, da Argentina como um todo, só de Buenos Aires? Só de Buenos Aires, Só só de da Buenos Aires. cidade. Da cidade de Buenos Aires, tá. Lá, a cidade tem um regime que é autônomo. Uhum. Então, tem tudo uma estrutura. Então, a cidade de Buenos Aires tem seu judiciário, a administração, o congresso, todo da cidade. Sim, e que não... Por isso que tem muita briga com o governo do... Sim. É? Em geral, sempre, porque sempre na Argentina aconteceu que o poder nacional era diferente ao poder da cidade e diferente aos das províncias. Sim. Agora é a primeira vez que temos o mesmo partido político que está no poder executivo nacional da cidade e da província. Uhum. Você viveu a transição Kirchner... É, Você estava estudando nos Kirchner ainda, né? exatamente. E depois, quando você saiu, ainda pegou a Cristina e pegou a transição para o Macri. A gente assistiu daqui do Brasil essa transição com muito interesse. A minha posição é uma posição liberal para conservadora, então eu estava muito interessado em ver o que aconteceria ali. Achei bem legal quando o Macri surgiu, o discurso dele, as primeiras medidas dele que foram... Com aquela gritaria que você fala, cara, não tem como você botar as coisas em ordem sem quebrar tudo, vai ter que quebrar, e aí... Como é que é hoje, hein? Quando você já passou um tempo, a gente olha de longe aqui, mas não dá pra entender muito bem, porque o canal que eu recebo aqui é da mídia, e eu tenho muito... Entender as coisas pela imprensa é muito complicado, né? Você está vivendo aquilo dentro da organização pública, e você falou para mim uma coisa aí que é fundamental, quer dizer, é a primeira vez... que não há o choque de poderes ali. E o que aconteceu? Houve uma estabilização? A Argentina está mais tranquila? Eu acho que a Argentina está mudando, mas devagar. Sim. Eu acho que foram muitos anos de um mesmo governo, muito fechado também, porque a verdade é que a Argentina estava fechada e agora está tentando se abrir ao mundo de novo e tentando dizer, bom, aqui estamos, nós também temos muitos recursos naturais, temos muitas coisas. A Argentina, em realidade, é um país bem rico, tem muitas coisas. Mas foram muitos anos, também muita corrupção, como todas as pessoas sabem, e isso fez muito mal à Argentina. Então agora a maioria dos ex-políticos estão presos, estão processados, toda essa crise institucional a que a sociedade também está bem polarizada. Então ou você é kirchnerista ou você é anti-kirchnerista. Ainda é assim? Ainda é assim. Ainda tá assim. Ainda é assim. Então isso faz que a sociedade esteja bem polarizada. Isso não é bom e traz muitas consequências. O Brasil está vivendo uma coisa parecida com isso, né? Sim. Mas eu acho que de a pouco a Argentina tem a vontade de sair para adiante. Você consegue enxergar uma geração nova de argentinos tomando Qual é o problema aqui que a gente vê no Brasil aqui? Tem que morrer uma geração aqui para a gente poder respirar um pouquinho. Porque tem uma geração mais antiga, dos velhos políticos, eles estão encastelados no poder e dali eles pegam e estão impregnando aquela coisa. Quer dizer, se o cabeça é ruim, a turminha de baixo consegue muito pouco fazer. Então, essa moçada toda, quando eu falo morrer, é ficar velho, não é para assassinar ninguém, é para... Vão morrendo, vão ficando velho e de repente vem uma nova geração surgindo. Aqui no Brasil aconteceram alguns fenômenos nos últimos 3 ou 4 anos aí. O principal deles veio do Ministério Público, né, do Judiciário, com juízes novos, com o Ministério Público. E é uma garotada, é tudo gente jovem, né? Que vem com uma cabeça e os caras vêm babando sangue. Eles querem, é até assustador de vez em quando, né? Mas aquilo fica muito claro, quer dizer, eles estão tirando da frente aquela estrutura antiga para colocar alguma coisa nova no lugar ali, né? Você consegue ver isso na Argentina também? Sim, na minha opinião, na Argentina é igual. Eu acho que agora estamos tendo
uma liderança de pessoas jovens na política. Por exemplo, se você olha nos diferentes ministérios e as organizações públicas, você já está vendo pessoas muito jovens trabalhando e trabalhando forte, que eles trabalham sábados, trabalham domingos, por exemplo, na área de social. Você só vê gente jovem e com vontade de fazer mudanças, super envolvidos nos assuntos públicos. Eu acho que isso é importante, porque se as gerações jovens perdem a esperança, já não há muito para fazer. Sim. Então, eu estou vendo muita gente envolvida nisso. No teu trabalho, você tem contato com o público lá no final, com o povo? Não. Não. Você tá dentro do ambiente burocrático ali. Tá. Sim. Eu sempre tento ter muito contato com as pessoas que trabalham aí. E me preocupo muito por isso, porque muitas vezes quando você tem muito trabalho, você esquece de algumas coisas, e eu tento ser consciente de que todos somos pessoas, mais allá das urgências que estão no trabalho. Qual é a tua função lá? O teu cargo, qual é? O que está no teu cartão de visita? Eu sou secretária judicial, que é... Fala em espanhol. Secretária judicial. Ótimo. Quase igual. Eu, no Ministério Público, faço como a coordenação de todas as atividades que faz o âmbito contencioso, administrativo e tributário. Lá o Ministério Público tem duas áreas, que são a área penal e a área contencioso, administrativo e tributário. Então, eu faço tudo o que tem que ver com coordenar todas as atividades que depois faz o fiscal geral. Então, tenho muito trabalho e também faço tudo o que tem que ver com a vinculação institucional entre o Ministério Público e outras instituições, tudo que tem que ver com as relações internacionais, então os acordos que tem o Ministério Público com instituições de outros países. E bom, o Ministério Público está subordinado aqui. Deixa eu te explicar por quê. Aqui no Brasil, o Ministério Público acabou se tornando como que um quarto poder aqui. Ele tem uma independência de atuação aqui, por isso está todo mundo assustado, né? Eles vêm e arrumam encrenca mesmo, porque tem uma independência de atuação muito forte ali, que ainda bem que é assim que eles conseguiram, estão limpando bastante lá. Lá também é assim? Vocês têm uma independência de atuação? O Ministério Público tem independência judicial e financeira, mas depois na estrutura está em vinculação com uma instituição que coordena tudo o que tem que ver com o judiciário, todos os tribunais, está nesse âmbito. Legal. Vamos chegar então naquilo que me fez convidar você para vir falar aqui no Leadercast, né? Eu vim perguntar o que você veio fazer no Brasil, você sacou um folhetinho, entregou com uma coisa chamada Prometeia. Eu vim aqui para falar do Prometeia, né? O que é o Prometeia? Prometeia é um projeto que nós temos no Ministério Público, que a ideia surgiu porque nós no Ministério Público temos muitos casos que são todos parecidos, e que são simples, mas são muitos. Então, em geral, todas as pessoas fazem todos os dias esses expedientes. Então, nós já temos estudado muito a vinculação que tem as novas tecnologias em vinculação com o direito, com a justiça, com a administração pública. E nesse assunto a gente estava trabalhando com programadores e eles nos contaram que eles estavam fazendo uma especialização em inteligência artificial e a gente... Peraí. Lá.
Põe uma vinheta aí, peraí. Entrou inteligência artificial no Ministério Público, no governo. Aí começa a ficar interessante. Só deixa eu elaborar um pouquinho melhor aqui. Quer dizer, você estava preocupada com a questão de processos burocráticos que são sempre repetitivos, e você tem um batalhão de pessoas repetindo todo, troca o nomezinho, troca a datazinha, mas faz o processo e repete ele todo. São quase robots. Sim. Só que são os seres humanos que estão ali. E de repente alguém surge com uma ideia de que pode ser que... E então, quando surgiu a ideia, a gente começou a estudar, bom, o que faz a inteligência artificial, para que pode ser útil, para que nós poderíamos utilizar a inteligência artificial. E bom, assim foi como surgiu tudo, e começamos a trabalhar neste projeto para fazer um sistema que faça que todos esses expedientes, todos esses casos sejam feitos muito mais rápidos. Então assim foi como nasceu Prometeia. E agora a Prometeia já está sendo utilizada no Ministério Público. Pausa. Então vamos lá. Você está falando de uma área da justiça. Exatamente. Onde as pessoas precisam usar muito o bom senso, precisam usar muito a lógica, o raciocínio lógico, porque afinal de contas você está julgando coisas. Tem sempre um julgamento em algum momento, e o resultado desse julgamento vai causar consequências num ser humano, etc. e tal. Máquinas não julgam. Máquinas conseguem somar 1 mais 1, na máquina sempre dá 2, e às vezes precisa dar 2,5, 1,8, que é nosso, né? Como é que vocês fizeram para levar adiante essa ideia para uma geração que está acima de vocês, que é o pessoal mais... né? E que vai olhar com muita desconfiança e falar, cara, um computador não pode fazer o trabalho do ser humano, e principalmente no judiciário, que é aquela coisa grandona, né? Pesada, né? Tudo é demorado, tudo é muito conversado, e vocês de repente tem uma coisa que é uma grande ameaça, e que tem esse risco todo, uma máquina vai querer pensar, né? Como é que vocês fizeram para elaborar essa... Eu acho que tivemos duas coisas que foram muito importantes. A primeira foi que todas as pessoas que trabalham na minha área são jovens. Então, eles nunca tiveram medo de tentar fazer um sistema com inteligência artificial. De fato, a gente trabalhou muito, porque para que o sistema esteja funcionando, nós precisamos fazer uma governança de dados, e isso foi muito trabalho. Foi prévio, mas foi muito trabalho. Seu chefe é jovem? Você tem um chefe jovem? Meu chefe é jovem, e ele também tem uma cabeça muito aberta, ele gosta de fazer coisas inovadoras, e nesse sentido eu sempre acreditei muito nisso, porque uma coisa é fazer inovação no âmbito privado, que talvez é um pouco mais fácil, mas fazer inovação no âmbito público é muito mais difícil, e você tem muitas mais travas. Mas nesse sentido, a primeira coisa que foi super boa foi que todas as pessoas se envolveram muito, porque sabiam que era para benefício deles. Todas essas pessoas que trabalharam em criar este sistema sabiam que era para que eles não tenham que fazer mais trabalho que seja tudo igual, onde eles não pensavam e tinham que fazer todos os dias a mesma coisa. Então, eles trabalharam muito, e isso foi importante, e foi a única coisa que foi realmente estrutural para que o sistema agora esteja funcionando. Só uma coisinha, eu vou explorar bastante esse começo aqui, que isso é importante, como até insight pessoal, né? Vocês, quando começaram a lidar com isso, que alguém apareceu e falou da inteligência artificial, que ela poderia ser um caminho, etc e tal, evidentemente que teria investimento de tempo, teria, acho que, um investimento de dinheiro, você ia mexer bastante naquela estrutura, mas alguém fixou nós vamos atingir o quê? Qual é o indicador que vai dizer que deu certo, que valeu o investimento, que valeu o dinheiro, em quanto tempo? Vocês montaram um plano para isso? Olha, nós pretendemos dentro de X tempo ter um resultado. A ideia surgiu há 5 meses.
É bem novinho. Ah, E agora já está funcionando. Por isso, como que ainda estamos muito surpresos, porque de repente a gente tem que apresentar Prometeia em muitos lugares, porque há muitas pessoas que estão interessadas. Mas a ideia é cinco bem meses. nova. 5 Sim, meses. 5 meses desde que surgiu a ideia até agora, que já está funcionando e que o fiscal geral assina as coisas que são feitas por Prometeia. Eu vou querer comprar esses caras de TI seus aí. Né? São Em super. 5 meses? E os programadores também são pessoas de 28, 30 anos. Trabalham no Ministério Público também. Também. Não, vocês não terceirizaram nada, vocês não foram buscar. Não, eles são programadores que estavam trabalhando em outras coisas, Sim. super bons, super ativos, e eles também eram de um âmbito privado, mas eles tinham essa mentalidade, esse enfoque de tentar fazer uma mudança. Eles podem trabalhar onde quiser, Sim. porque ganharam prêmios na Dinamarca, na França, são super, super bons, mas eles tinham vontade de fazer uma coisa também que tenha alguma mudança ou que tenha um objetivo mais público, mais social. Propósito. Exatamente. É um propósito. Então, como que nós tínhamos essa vontade, mas precisávamos deles. E eles tinham os conhecimentos técnicos, porque só eles conhecem de inteligência artificial, mas precisavam um espaço que seja público para desenvolver isso. Mas, de novo, deixa eu ver se eu consigo pegar o âmago dessa coisa. Qual era o objetivo de vocês quando implementou esse processo? Era acelerar... o que era? Era reduzir custo, reduzir gente, acelerar processo? O que era o objetivo final disso? Reduzir tempo. Reduzir tempo de... Era muito tempo que as pessoas gastavam fazendo coisas que não tinham sentido, eram todas iguais. As pessoas só pegavam um modelo, e depois só tinham que mudar o número de expediente, os nomes das pessoas, e ficava tudo igual. As pessoas pediam, por favor, fazer outra coisa, porque já sua cabeça estava queimada. Lá na Argentina também existe essa impressão, que tem razão de ser aqui no Brasil, pelo menos, de que a justiça é muito devagar, Sim, vai tudo anda devagar. E com vocês também, assim, lá, vocês também sofriam com isso. Todas as pessoas falam mal da justiça. Que a justiça é lenta, que eles não resolvem, que talvez passam 30 anos e o processo sigue igual. Sim. Então, isso também é um pouco frustrante quando você fala, eu trabalho no judiciário. Eu já tinha vergonha de falar isso. E eu acho que não é bom quando você gosta do que faz e tenta fazer que as coisas sejam um pouco diferentes. Deixa eu voltar um pouquinho ali atrás. A Lucinha, aqui se diz, né? A Lucinha chega cheia de amor para fazer acontecer, entra dentro do judiciário e encontra essa estrutura muito vagarosa, essa coisa toda, né? As pessoas de fora têm essa impressão, porque eu sou vítima desse processo. Então, eu sei que eu vou entrar com um processo, vai levar 10, 15, 20 anos. Como vítima, eu consigo perceber perfeitamente. Você entrou lá dentro e você agora era agente desse processo. Você conseguia perceber claramente essa demora, essa coisa enrolada, isso tudo? E o que te dava isso? Agonia? O que era? Sim, porque nós também vivemos todos os dias com as demoras. Então, eu, por exemplo, tenho que enviar uma nota super simples. E eu tenho que fazer a nota, tenho que ter todas as formalidades, outra pessoa tem que aprovar isso, depois outra pessoa tem que aprovar de novo, outra tem que aprovar de novo. E talvez passaram 2 meses e ainda não há novidades. Então, eu sei que, em parte, é verdade o que as pessoas falam. Sim. Mas
também quando há direitos que estão envolvidos, eu acho que a situação é muito mais grave. Então, um pouco a ideia do sistema era isso, que os tempos sejam mais rápidos. Pelo menos nos casos que são simples. Os casos que são mais complexos, que são muito mais difíceis, é normal, porque as pessoas têm que estudar o expediente, estudar os precedentes que a justiça já tem, e tem que cuidar a segurança jurídica nesse sentido. Mas há outros casos que não tem sentido demorar tanto. Então, essa foi a ideia principal. Vocês, quando foram implementar o projeto, vocês escolheram uma área para... Sim. É aqui que nós vamos atacar essa área? Sim. Nós temos muitos casos que são, por exemplo, onde as pessoas pedem ao judiciário que seja garantido o direito à moradia. Então, esses são muitos processos que nós temos. Então, agora estamos fazendo nesse âmbito, nesses expedientes, que são muito parecidos, porque o Tribunal Superior já resolveu. A Corte Suprema da cidade já tem falado que quando, por exemplo, é uma pessoa sozinha, a resposta é uma. Se é uma mulher com filhos, a resposta é outra. Então, quando eu tenho um expediente desses, eu já sei qual é a resposta. Não tenho que estudar muito o caso. Então, Prometeia só funciona nesse tipo de casos. Onde você já sabe e a resposta é quase automática. Eu vi que você, então, se o teu chefe é jovem e ele comprou essa briga toda, então vocês tinham ali o apoio para fazer a coisa crescer de cima para baixo. Como é que foi com as pessoas, aquelas pessoas que ficam carimbando e repetindo, escrevendo o nomezinho e que de repente se veem diante da ameaça de perder o emprego porque um robô vai fazer o trabalho que ela fazia? A primeira sensação é susto. Vou me quedar sem emprego. Mas depois, essas pessoas se dão conta que, em realidade, eles são valorizados. Porque agora, em vez de fazer essa tarefa que era super automática, sempre igual, agora eles estão fazendo coisas muito mais qualificadas. Então, essas pessoas agora estão estudando coisas mais complexas, estão fazendo casos, expedientes que são muito mais difíceis. Então, eles, com o tempo, se dão conta que, em realidade, seu trabalho agora é muito mais qualificado. E todas as pessoas querem fazer coisas mais qualificadas. Há poucas pessoas que querem trabalhar em coisas automáticas, preenchendo dados que são todos iguais. E o que é? Qual é o? Vocês estão ainda com 5 meses? Isso aí deve ser beta ainda, né? É beta ainda. Vocês estão num... o que é? O Ministério Público está utilizando isso num 52% dos casos que tem, que é bastante. Por ter 5 meses, sim, é bastante. Eu estou impressionado com a velocidade de vocês, do zero para implementar em 5 meses. Foi trabalho intenso. Mas então, deixa eu te perguntar Sábados, uma coisa. Domingos. Então, isso vocês não trouxeram de nenhum lugar? Não é que você foi para a França, viu o que tinha e implementou aqui? De fato, nós estamos pesquisando muito sobre inteligência artificial e ainda não existe nenhuma inteligência artificial aplicada ao âmbito da justiça. O mais parecido que há é um sistema que o nome é ROS, que existe nos Estados Unidos, que é no âmbito da justiça, mas não no âmbito público, é mais para os escritórios de advocacia. É um sistema onde você pode dizer para o sistema, bom, eu tenho este caso, tive este problema, então a inteligência artificial é essa, o que faz te dizer, por exemplo, se você vai a este tribunal, a resposta pode ser essa. Como que faz uma predição da resposta do judiciário, mas não é para dentro do judiciário. Então, a ideia é nova.
no âmbito da justiça, e eu sempre acho legal, porque nós, em geral, pensamos que a inovação sempre está nos Estados Unidos, sempre está na Europa, e isto é uma coisa feita na Argentina, em Latinoamérica, né? E eu acho importante esse aspecto. E aí você virou a embaixadora do Prometea, é isso? O que você veio fazer no Brasil? Eu, em realidade, estive a trabalho em Brasília, e, bom, a ideia também é tentar que Prometea seja conhecido de a pouco, pelo menos na região, e tentar que os organismos públicos, se quiser, possam conhecer Prometea, e se tem bondade de que seus processos sejam mais rápidos. Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde eu estou trabalhando também, quer aplicar Prometea. Então, o ano que vem eu vou estar aí liderando esse projeto para que Prometea ajude a Corte Interamericana, que justamente trabalha com direitos humanos, para que os processos sejam mais rápidos e todas as coisas que a Corte faz seja mais acelerado, mais ágil. Eu preciso dar um jeito de você ir lá em Curitiba conversar com o pessoal da Lava Jato para botar a inteligência artificial ali e fazer a coisa. Eles já estão fazendo uma revolução em termos de velocidade. Claro, imagina só. Inclusive eu estava assistindo outro dia, o sistema que eles colocaram de computação ali para investigar contas, que é um negócio que não existia no Brasil, né? E a velocidade de processamento daquilo é brutal, verificando contas com coisas que você não conseguia fazer antigamente, né? Mas acho que tem um caminho interessante aí, né? Eu espero que esse negócio... Você foi na França apresentar lá também. Exatamente. Então você está levando para o mundo todo essa... A gente esteve na Sorbonne e no Conselho de Estado da França, porque eles conheceram, me escutaram falar do sistema e eles quiseram conhecer o sistema. Então, o fiscal-geral da cidade e o fiscal-geral no contencioso administrativo estivemos juntos lá apresentando isso, e agora o Conselho de Estado de França quer fazer uma prova com Prometea. Você consegue multiplicar ou replicar esse projeto de vocês? Por exemplo, pega a Argentina, você tem ali Buenos Aires, você vai para Rosário, você consegue replicar perfeitamente em Rosário ali o sistema? O sistema pode funcionar em qualquer lugar onde tenham processos que são automáticos. Por isso eu falava de que o mais importante é a etapa prévia, que é a etapa de governança de dados. Previamente, você tem que ter a informação organizada. Sim. Que isso também eu acho interessante, porque neste momento onde a gente tem muita informação, você tem que ter organizada a informação. Isso também me aplica nos âmbitos públicos. Há muitos casos, muitos expedientes, mas você tem que saber quantos casos tem, quantos casos são de moradia, quantos casos são de emprego público, quantos casos são de contratações públicas. Então, nesse sentido, é importante ter a informação bem organizada, para que Prometea possa depois saber onde procurar cada coisa. Uma coisa só para deixar claro, o Prometea não julga nada. Não. Ele cruza as informações e ele depende de uma jurisprudência. Isso lá, você tem esse termo lá? Sim. Então ele pega uma jurisprudência e fala muito bem, isso aqui se aplica nessa característica. Exatamente. Assim vai. Né? E o mais importante é que sempre está o controle humano. Prometea faz as coisas que são repetitivas, mas previamente a que o fiscal geral assine o documento, há um controle humano. Então, por isso, ter medo de falar de inteligência artificial é uma bobagem. Porque realmente a inteligência artificial ajuda-nos a trabalhar e muito mais eficientemente. Mas a pessoa tem que estar. A pessoa neste processo
as pessoas estiveram antes para fazer que o sistema funcione, com toda a governança de dados, a organização das informações, e depois Sim. de que o documento é feito, também se precisa a pessoa, porque a pessoa tem que fazer um controle e depois o funcionário assinala o documento. Eu acho que esse é o ponto Porque, crucial, quer dizer, né? Ele não é o instrumento que toma a decisão. Não. Ele é um instrumento de ajudar a tomar a decisão mais rápida, né? Sim, mas Deixa eu te perguntar uma coisa que aqui eu tô pegando. Você falou que Buenos Aires é uma província, como é que você falou, autônoma, né? Sim. Rosário também é. Mendoza também é. São províncias autônomas ali, elas funcionam parecido ou não? Mendoza é uma província. Sim. Rosário é uma cidade. Ok. A província onde Rosário está é Santa Fé. Pronto. Então, Santa Fé, eu posso comparar com Buenos Aires? Sim. Sim, então. É possível ter uma jurisprudência em Buenos Aires e outra jurisprudência em Santa Fé para o mesmo caso? Sim. Quer dizer, eu É posso... possível. Acho que aqui também, né? Você sabe que eu não sei se o Brasil... Acho que não. Realmente eu sou absolutamente ignorante nas questões de... E eu não sei, eu acho que aqui a jurisprudência deve ser federal, não sei te dizer. Não vou agitar nada porque eu sou burro em questões jurídicas, não é minha praia, eu só sou... Né? Mas então, vamos voltar lá então. Então vocês, cara, 5 meses é muito pouco tempo ainda para você poder olhar e falar assim, deu certo. Ainda não deu, tá dando, né? Qual é o próximo passo de vocês? O que é? Vocês vão fazer uma parada para avaliação desse projeto dentro de X meses e olhar, gente, vamos ver quanto custou fazer, quanto tempo demandou e o resultado que nós estamos tendo é válido, dá para deixar de ser um piloto de teste para tomar conta da... Sim, aí a verdade é que quando nós olhamos os resultados que estamos tendo, ficamos também super surpresos porque há muitas instituições que querem ter Prometea nos seus trabalhos. Sim. Por exemplo... Você está falando com você aqui, eu tô imaginando, você imaginou o Prometea, os parentes do Prometea, corrigindo prova? Que é um horror. Eu estou professor hoje, meu Deus, pode perfeitamente corrigir provas e acabou o problema do professor. Sim. Corrigindo prova, quer dizer, leva para a medicina. E na medicina, um diagnóstico e tudo mais, quer dizer, acho que em todo lugar, isso aí é uma revolução impressionante, né? É que as coisas que as tecnologias podem fazer realmente são surpreendentes. Uhum. Eu acho que nós não imaginamos o que realmente há coisas que, por exemplo, eu pensei que não ia haver, que seriam daqui a 50 anos, mas já estamos vendo. Sim. Os carros elétricos, há muitas coisas. Então eu acho importante perder esse medo e as tecnologias têm que ser nossas amigas. Uhum. Porque em realidade eu acho que a pergunta em realidade é: as tecnologias estão para as pessoas ou as pessoas estão para as tecnologias? Sim. Você conhece, já ouviu falar na Glória Álvares? Não. Conhece a Glória? A Glória Álvares é uma... Eu não vou dizer que não é uma ativista, mas ela é uma voz do conservadorismo, do liberalismo, ela é equatoriana, ela vem lá de cima, ela tem um discurso muito legal lá, que ela diz o seguinte: o instrumento para acabar com o populismo na América do Sul ou no mundo inteiro vai ser a tecnologia. Ela falou, a tecnologia é que vai destruir essa questão toda do populismo que atrasou a América do Sul por 40, 50, 60 anos, né? Ela fala, com a tecnologia a gente consegue eliminar isso aí, porque ela vai trazer exatamente isso. Olha, gostaria de ler. Eu vou te dar uma dica, assim, você precisa ver, ela tem um discurso muito, muito interessante, né? E você está mostrando que é exatamente por aí, quer dizer, começa nessa lá dentro, e eu não tenho dúvida que esse negócio vai impregnar. A tua briga daqui a pouco vai ser política, agora deixa de ser técnica, de mostrar, vai ter que ser política, porque colocar isso no jogo lá, mas pelo menos está dando. O que me fascinou foi você me apresentar. Gente apresentando projeto assim no setor privado, toda hora eu vejo, tem de montão, que eu estou fazendo um monte de coisa. Mas no público é muito pouco. Eu sei que temos um desafio enorme, porque há muitas pessoas que quando eu falo, Prometea, faz isso, faz aquilo, podem pensar, mas temos problemas muito mais graves.
nós não temos que pensar na inteligência artificial, se há pessoas muito pobres ou há pessoas que têm problemas de saúde, então o investimento tem que estar aí. Então há muitas dificuldades nesse jeito. Mas bom. Vamos agora. Bom, tomara que dê certo, por favor, me mantenha em contato. Eu vou botar você em contato com algumas pessoas aí para conversar um pouquinho mais. Você falou rapidamente aí de direitos humanos, da Comissão Da Corte Interamericana. e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você faz parte dela? Você foi parar lá por causa do Prometeia ou como é que é isso? Eu fui para lá por minha causa. Mas como eu trabalhava no Ministério Público, depois o Ministério Público fez um acordo com a Corte Interamericana e eu fiquei mais tempo. Eu, em realidade, a ideia principal foi ir só 6 meses, mas terminei ficando o ano todo e agora volto todo o 2018. Então, foram Aonde 6. A sede principal está na Costa Rica, São José. E é lá que você vai ficar lá? Exatamente. Tá. O mês que vem eu volto para Costa Rica. Então, o que o Ministério Público argentino empresta você para a corte? Exatamente. É isso, você é emprestada para a corte. Exatamente. Todo mundo que está lá trabalha dessa forma, quer dizer, não é... Não, isso, há pessoas que estão aí há muito tempo. Não é um voluntariado. Não. Não, a tua função vai ser lá. Sim. Né? Você vai abandonar o Prometeia? Não, de fato, a Corte Interamericana quer aplicar Prometeia, então eu tenho também esse desafio lá, de aplicar Prometeia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá. Então vamos à sessão provocação agora. Tá preparado? Que medo! Corte Interamericana de Direitos Humanos, falando da América do Sul. Exatamente. Onde o que a gente tem de exemplos de rasteira em direitos humanos é um negócio impressionante, que aqui a gente tem de tudo, tem ditadura, tem populismo, tem pobreza extrema, tem desigualdade, aqui tem de todo lado lá, né? E essas coisas acontecem historicamente, quer dizer, não foi ontem que começou, é sempre assim, se fala demais, se briga bastante e a coisa parece que não, ela não evolui, né? E esses organismos, quando a gente fala de organismo tipo ONU, parece uma coisa burocrática, distante, né? É muito blá 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 e pouca ação, até porque de repente você vai ver a Comissão de Ética comandada por um país que pela Venezuela, né? Que é uma confusão gigantesca aquilo lá, né? Como é que você entra nessa? Sabe, de ir para um direitos ambiente... humanos ou na Corte Interamericana? Na Corte Interamericana, nessa coisa burocrática, grande, que para pior, que não é um negócio argentino, para lidar com a Argentina. É um negócio que tem interesses da América do Sul inteirinho, tem todos os países que estão colocados ali. Então, eu imagino que para desenvolver as coisas seja muito mais complicado ainda, porque não é só o interesse de um país, é o interesse de várias... E tem países ali que querem defender o lado que não é o lado dos direitos humanos ali, né? Como é que é isso? Você entra pela briga, pelo prazer de eu vou entrar para fazer a diferença, o que é? Em realidade foi uma motivação bem profissional. Essa é a verdade. Eu tinha vontade de fazer uma coisa num organismo internacional e que tenha a ver com os direitos humanos, com o direito público em geral. Mas eu estava trabalhando na Argentina e também tinha essa vontade de fazer algo fora da Argentina. Então foi uma mistura entre uma questão profissional de fazer algo que tecnicamente seja diferente ao que eu estava fazendo, que era mais direito público, bem doméstico, bem local. Então foi um pouco disso e também ter uma experiência fora, trabalhar fora e a verdade é que neste aspecto pessoal eu adorei, porque a dinâmica de trabalho
é super diferente. Eu trabalho com uma pessoa da Colômbia, uma pessoa de México, uma pessoa de Canadá, outra da Alemanha. Então, essa mistura é super legal. Sim. E você o tempo todo está aprendendo. Então, eu aprendi muito direito internacional, mas aprendi muitas coisas culturais também. Sim. Sim. Porque eu estou falando e talvez com alguém que também fala espanhol, mas fala super diferente, e eu falo uma palavra e para ele significa outra, tem outro significado. Então, no sentido pessoal, foi super legal. Mas voltando à pergunta, num organismo internacional sempre tudo é difícil. Eu já tinha a experiência de trabalhar no setor público, onde o tempo todo você tem que estar passando dificuldades, mas aí eu acho que é difícil e muitas vezes mudar as coisas aí são muito mais difíceis. Eu agora sei também que com Prometeia tenho um desafio, porque em geral o que as pessoas poderiam pensar é inteligência artificial num tribunal de direitos humanos não é compatível. Sim. Porque o primeiro que as pessoas falam é não, mas... É um robô julgando, é um robô julgando exatamente, pessoas. Exatamente, e aqui nós temos que garantir os direitos humanos. Então eu sei que tenho um desafio enorme agora. Mas também, por sorte, há juízes que têm a cabeça muito aberta e que eles não veem, não têm esse pensamento clássico, tradicional, que eles veem para frente e então falam, não, mas se com isto a gente vai trabalhar melhor, mais eficientemente, por que não aplicar? Então, eu destaco muito, por exemplo, o presidente da Corte Interamericana, ele tem essa visão, e então ele confia e acredita que Prometeia pode ajudar a Corte a fazer que a Corte trabalhe melhor, e que, em realidade, a inteligência artificial é para garantir os direitos humanos e que ninguém vai ficar sem emprego, sem seus direitos. Então, eu acho super importante, em realidade, que as pessoas que estão dentro das organizações tenham essa mentalidade aberta, que não são muitas, sempre são uma, duas, três pessoas. Mas se essas pessoas têm uma liderança forte e falam, bom, eu acredito nisto e temos que fazer isto, isso faz a diferença. Que legal. Depois é uma questão de tempos. Eu estou me aproximando de um pessoal lá do Mackenzie, um laboratório muito interessante lá que está propondo uma série de coisas. É tão maluco que eu não entendo nada que eles falam. Né? Ele senta na minha frente, ele fala, eu não consigo entender aquilo, mas quando ele conta o que pode acontecer, e ele me coloca não é uma possibilidade, é uma realidade, porque ele já tem cases para mostrar, em que a inteligência artificial não é só um processo de tornar mais rápido as coisas burocráticas, mas ela começa a qualificar as coisas. Então, o algoritmo deles lá, o robozinho deles, tem condições de ler o texto e interpretar texto. E aí é assustador, porque ele consegue de um texto tirar... Cara, esse texto aqui está falando bem ou está falando mal, né? Quando a gente traz isso para uma dimensão de mídias sociais, de política, imagina um político fazendo campanha com essa inteligência artificial, analisando a campanha dele a cada segundo, é um negócio que tem possibilidades que são impensáveis, né? E eles querem fazer algum balão de ensaio com a gente aqui, com o podcast, para entender como é que o podcast tem a penetração, como é que o público reage a ele e tudo mais. A gente é uma coisa intensa. Para mim fica um pouco difícil de entender, porque eu sou de uma geração... Eu estou bem antenado, eu uso muito tecnologia, tudo, mas sempre tem aquela resistência, né? Agora, eu acho que isso é uma questão de tempo. Essa coisa toda vai cair por terra. E é muito legal ver vocês liderando isso aí lá na Argentina com uma garotada. Quer dizer, não foi um fornecedor que bateu na tua porta para te propor uma coisa. Você nasceu de dentro, né? Sim, por uma necessidade concreta. Sim. A gente estava colapsados de expedientes, então tentamos também buscar uma solução a isso.
foi por isso que nasceu Prometeia. Bom, que legal. Parabéns Obrigada. pela iniciativa lá, né? Agora, vamos falar um pouquinho da nossa encrenca aqui. Como é que você chegou no Café Brasil, lá na Argentina? Você não falava português ainda. Eu estava começando a tomar aulas de português. E minha professora me falou, alguns... Eu perguntei para ela, bom, o que posso fazer para treinar português quando, por exemplo, não sei, estou no ônibus ou tenho vontade de escutar algo. Escuto música, o que faço? Perguntei. E ela me falou, muitos podcasts que são muito bons. E ela me deu uma lista de coisas que eu podia fazer para treinar o português. E então, nesse momento, foi quando eu descobri Café Brasil e adorei. E, de fato, a única dessas listas, a única que eu ainda escuto é Café Brasil. Então eu tinha sempre a costume de, antes de dormir, escutar um podcast. Então dormia escutando Café Brasil. Que legal. Sim, legal. super. E é uma boa prática. Então, isso que eu queria perguntar, porque você está do outro lado aqui. Eu sou o cara que eu faço o programa para meu público brasileiro, falando de problemas brasileiros, as brincadeiras brasileiras. E é fascinante imaginar que alguém de uma outra cultura, embora vocês, argentino com brasileiro está muito perto ali, mas tá bom, você está no outro país, é outra realidade, é outro mundo. Teoricamente, deveria haver algumas demandas que não são as mesmas que nós temos aqui, mas, né? Mas do mesmo jeito que você fala, eu recebo e-mails de uma russa, de uma alemã, de um colombiano, de um porto-riquenho, um cubano, americano, o mundo inteiro, né, dizendo, Luciano, que legal, estou usando o teu programa para aprender português. Até aí, é lógico, né? É claro, falando aqui, o cara dá. Mas aí eles dão o segundo passo, que é aquela coisa, eu adorei o programa, e eu já não estou mais nele só para aprender português, eu estou porque as ideias são legais e eu gosto de ouvir, porque o conteúdo acabou me conquistando, né? E é um conteúdo feito para o Brasil. Como é que isso bate? Não parece que seja só feito para o Brasil, porque a verdade é que eu me identifiquei com muitas coisas e, de fato, eu muitas vezes como que fiquei pensando em alguns assuntos que você falava nos podcasts. Então, sempre eu leio muito, gosto muito de ler jornais de vários países, mas muitas vezes como que você não encontra muito fácil conteúdo desse tipo, como que há muito conteúdo como de empreendedorismo, motivacional, e eu achei importante isso e super legal, então por isso como que eu comecei para treinar o português, mas depois terminei escutando isso por o conteúdo, não só para o português. Então foi super legal. Eu realmente adoro que legal, o Café Brasil. E ela me mandou um e-mail e dizendo... recomendei para muitas pessoas. Na Argentina, tem bastante gente ouvindo. Na Argentina. Então, mas olha e que na legal. Corte Interamericana também, porque aí há muitos que falam espanhol e como a Corte, um dos idiomas oficiais da Corte é o português, há pessoas que estão tentando aprender português. Então eu sempre falava com eles, escuta Café Brasil. Café Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, olha que beleza. Olha... Né? E aí ela fez o seguinte, para você aí, o Boca Mole que tá me ouvindo aí, especialmente você que tá em São Paulo, né? Ela saiu da Argentina para vir para cá, tinha uma agenda em São Paulo, mandou um e-mail para mim, Luciano, vou estar em São Paulo dia tal, queria ir conhecer aí. E de repente veio, a gente bateu um papo de 2 minutos, eu falei, botei ela aqui dentro e nasceu um Leadercast. E aqui a partir desse estímulo de tô indo aí. Então, de novo pro Boca Mole que tá me ouvindo aí, que mora em São Paulo. Cara, ela saiu da Argentina e veio aqui ouvir. Você também pode fazer, manda um e-mail. Cara, quero ir visitar, quero conhecer. A gente tá aberto aqui para... Quanto mais gente vem, mais legal é, né? E é muito legal o contato com os ouvintes aí, pra gente poder dar continuidade. Muito bem. Esse programa aqui vai ao ar na temporada 8.
Possivelmente nós vamos ter vários ouvintes que vão ficar interessados no que você falou, vai ter gente de todas as áreas, vai ter gente da área do jurídico que seguramente tem, eu sei que tem juiz, tem um monte de gente que ouve a gente aqui. Se alguém quisesse saber mais sobre o Prometeia e como é que faz para entrar em contato com você e falar, Lúcia, deixa eu ver o que que é, manda esse folhetim para mim, tem um site para eu dar uma olhada aí, se eu quiser copiar, o que que é? Nós agora estamos fazendo um site, ainda não está disponível, mas não sei se aqui há algum jeito de que eles possam me contactar, deixar um e-mail, não há problemas. Pode ser, se você quer que mande para algum lugar, você tem uma página no Facebook, se alguém quiser te achar. Sim, Lúcia Veloquio. Veloquio, Lúcia Veloquio. Tá bom, não deve ter muitas lá. Então é um contato no Facebook. Eu acho que há algumas na Itália, que o sobrenome é bem italiano. Se você tiver problemas para contatar, manda um e-mail para mim, manda para o Café Brasil Contato, @lucianopires.com.br, eu repasso para a Lúcia. Eu imagino, o programa vai sair em fevereiro, talvez até lá você tenha um site no lugar, se tiver no ar, eu vou colocar na descrição do programa aqui, já coloco o site lá, né? Seja bem-vinda ao Brasil. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo lá. Eu espero sinceramente ver o Prometeia evoluindo e ver a inteligência artificial acelerando esse processo. Tomara que isso contamine o Brasil também. A gente precisa muito disso aí. E é legal ver gente jovem capitaneando esse processo aí. Boa sorte lá Muito obrigada. Nos seus projetos lá. Muito obrigada e realmente estou muito contente de te conhecer e estar aqui onde tudo acontece. Seja sempre mesmo. Já tem o endereço, agora você acha certinho, tá bom? Obrigado, um beijo. Obrigada. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.